E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos fundos imobiliários que mais está dando o que falar no mercado, o IRDM11. Tem número que chama a atenção, tem polêmica, tem uma grande mudança vindo por aí. E, enfim, bora decodificar juntos o que está rolando com esse fundo. E olha, essa pergunta que não é teórica não, é a dúvida real de um cotista de verdade e que provavelmente é a mesma dúvida de milhares de outros investidores agora. Então é essa pergunta que vai ser nosso norte, nosso guia nessa análise de hoje. Para a gente conseguir responder, montamos um roteiro bem claro. Primeiro, a gente entende o básico do fundo. Depois, mergulha nos números. Aí, a gente olha o filme dos dividendos, discute a polêmica da fusão, compara com a concorrência e, no final, junta todas as peças. Fechado? Beleza, então, vamos começar do começo. Antes de sair olhando performance, a gente precisa entender o que é o IRDM11. O que tem dentro desse fundo, afinal? O IRDM11 é o que a gente chama de fundo de papel. Para simplificar, pensa assim: em vez de o fundo ser dono de um shopping, ele é como se fosse o banco que emprestou o dinheiro para construir o shopping. Ele é dono da dívida. O fundo investe nesses títulos de dívida do setor imobiliário, os famosos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E aqui está a ficha corrida dele. É um gigante, né? Quase 260 mil cotistas, patrimônio de quase 3 bilhões de reais, é muita coisa. A gestão é ativa, ou seja, tem uma equipe lá todo dia mexendo nos papéis para tentar gerar o melhor resultado. E ó, guarda esse número aqui, 78,62. Esse é o valor que, em tese, cada cota vale com base nos ativos do fundo. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo gosta, os números. Bora fazer um check-up nos sinais vitais do IRDM11 para ver o que os dados contam sobre a saúde financeira dele hoje. E o primeiro número, cara, já chega chegando, um dividend yield de mais de 16% no último ano. Isso quer dizer que, com base no preço atual da cota, o retorno só com dividendos foi bem expressivo. Esse tipo de número que enche os olhos de muito investidor. Mas aqui o caldo começa a engrossar. O P sobre VP está em 0,73. Lembra daquele valor de R$ 78 e pouco que eu pedi para guardar? Então, o mercado está negociando essa mesma cota por um preço bem mais baixo. Quando o P sobre VP está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado com desconto. E não é um descontinho, não. É um desconto de 27%. Para cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem, o mercado só está topando pagar 73 centavos. E isso levanta a pergunta de US$ 1 milhão, que vai guiar a gente aqui. Por que esse desconto todo? O mercado está vendo algum risco que não está tão óbvio? Ou será que é uma oportunidade de ouro? E esse gráfico aqui ilustra a situação perfeitamente. O desconto do IRDM11 é bem maior que a média dos seus concorrentes, que está ali em 0,91. Isso mostra que o mercado está com o pé atrás especificamente com o IRDM11, mais do que com os outros fundos do mesmo tipo. E aqui vem o outro lado da moeda. O número que contrasta com aquele dividendo alto? Quem investiu no fundo 5 anos atrás, mesmo reinvestindo tudo o que recebeu, hoje estaria com um retorno total negativo, mais de 22% para baixo. Esse é o grande conflito para o cotista. Um dinheirinho que pinga todo mês, o que é ótimo, mas que no longo prazo não foi suficiente para compensar a queda no valor da cota. Falando nesse dinheiro que pinga todo mês, vamos olhar mais de perto a história dos dividendos. Afinal de contas, para muita gente, é por isso que se investe em fundo imobiliário, né? Olhando essa linha do tempo, a gente vê uma historinha bem clara. Em 2022, o fundo estava voando, pagando mais de R$ 1,20 por cota. Em 2023, a coisa deu uma acalmada, mas ainda num patamar forte, ali perto dos 90 centavos. Já em 2024, a tendência é um pouco mais para baixo, na casa dos 75 centavos. Essa trajetória de queda ajuda a explicar um pouco da cautela do mercado. Agora, um conceito que o pessoal que investe em FII adora: o número mágico. O que é isso? É aquele ponto em que o seu investimento começa a trabalhar sozinho, onde os dividendos que caem na conta todo mês já são suficientes para comprar mais uma cota, sem você tirar mais nada do bolso. É o famoso efeito bola de neve. E para o IRDM11, como a gente calcula isso? É bem simples. Pega o preço da cota hoje, na casa dos 57, divide pelo dividendo mais recente, uns 75 centavos, e o resultado dá umas 76 cotas. Ou seja, com 76 cotas, a mágica aconteceria e a bola de neve começaria a girar sozinha. Certo. Agora a gente vai mudar um pouco o tom para falar do assunto que está causando mais barulho e incerteza em volta do fundo agora. A tal da proposta de fusão. O elefante na sala. A pergunta que não quer calar, que está na cabeça de muito cotista, é essa. Mas afinal, o IRDM11 vai sair da bolsa? O que está acontecendo de verdade?
Então, a notícia que saiu é sobre um plano da gestora de incorporar o IRDM11 em outro fundo deles, o IRIN11. Na prática, o fundo não vai simplesmente sumir. A ideia é que ele seja absorvido e os ativos dele passem a fazer parte de um fundo maior, com uma estratégia um pouquinho diferente. E esse comentário aqui do Fábio Neves, que é um investidor, captura perfeitamente o sentimento geral. Ele entende a lógica. Querem juntar tudo para ficar mais forte. Mas, e as consequências disso para o meu bolso, para o meu investimento? Essa falta de clareza gera uma baita incerteza. E incerteza no mercado financeiro geralmente joga o preço para baixo. Para a gente ter a foto completa, não dá para olhar o IRDM11 sozinho, né? A gente precisa colocar ele lado a lado com os seus principais concorrentes para ver se esses números dele são tão fora da curva assim. E olha que interessante essa tabela. O IRDM11 ganha de todo mundo no quesito dividend yield. Campeão. Por outro lado, ele perde de lavada no PVP. É de longe o mais descontado. Enquanto um KNCR11 e um HGCR11 são negociados perto do valor justo ou até um pouquinho acima, o IRDM11 carrega aquele desconto de quase 30%. A tabela deixa o dilema escancarado. Bom, chegamos na nossa reta final. É hora de juntar todas as pontas que a gente levantou para tentar jogar uma luz naquela pergunta que nos guiou desde o comecinho. Então, o quebra-cabeça do IRDM11 se resume a essa balança. De um lado, a isca de um dividendo muito alto e a chance de comprar ativos com um belo desconto. Do outro lado, o peso de um histórico ruim de retorno e principalmente essa grande nuvem de incerteza sobre o futuro do fundo por causa da fusão. É a tensão clássica entre oportunidade e risco. E isso tudo nos leva à reflexão final. Com todos esses dados na mesa, para um fundo que está claramente no momento de virada, de transformação, a pergunta que fica é: o que deve pesar mais na decisão? O desempenho passado, o que a gente vê no retrovisor, ou o potencial futuro, o que a gente tenta enxergar no para-brisa, já com essa nova cara que o fundo pode ter? A resposta para isso, como sempre, está no perfil e na análise de cada investidor.